Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, Pancho. Estamos online, salve, salve. Só tem um detalhe, Racine. Eu tava gravando um negócio aqui, eu não apaguei o quadro. A gente deixa de spoiler ou quer que eu apague rapidinho? Apaga. Então, ó. Ó que maravilha. Racine, tu não sabe o que aconteceu comigo. Fala. Quase fiquei preso no elevador. Eu nunca apaguei um quadro tão rápido. Se tá bem apagado é outra história. Salve, salve, galerinha. Boa noite, tá? Pra quem é aqui do RJ sabe que está caindo... Cai uma chuva, né? Tá aqui uma chuva, tá? Assim, bacana. Soltaram, ligaram a torneira, abriram a torneira aí legal, tá? Titio quase ficou preso agora no elevador, tá bom? Então, boa noite pra todo mundo, tá bom? Já dou uma olhadinha aqui no chat, tá? Pra responder todo mundo. E aí a gente vai falar hoje de quê? Ai, fiquei até preocupado, tô até com o coração meio assim. Pô, ficar preso em elevador, cara. Um espaço pequeno. Fico preocupado. Meu pai do céu. Ai. Fiquei preocupado com esse elevador, hein, Renan? Ai, o coração. Chegou a dar uma pontada. Vamos falar de função do primeiro grau. Desculpa o desabafo, galerinha. Vamos falar de técnicas de resolução de função do primeiro grau. Tá? Então, a gente viu na aula passada, né, sobre gráfico, sobre leis de formação da função do primeiro grau. Agora a gente vai falar de quê? De como resolver problemas de função do primeiro grau. Mesmo que eu tenha deixado para vocês alguns exercícios na aula passada, a gente tenha feito alguns exercícios na aula passada, é interessante a gente ver algumas formas diferentes da gente poder resolver. Tá bom? De repente alguma forma que seja mais rápido, ou de repente alguma forma que seja mais fácil de entender. Tá bom? Então vamos ver isso daí para que fique bem bacana pra gente. Tá bom? Primeira questão do Enem PPL do ano passado. Coisa linda. Que fala o seguinte: uma escala termométrica X marca menos 10 graus X para o ponto de fusão da água e 140 graus X para o seu ponto de ebulição. Olha, presta atenção que essa brincadeira de trabalhar com escalas termométricas é muito utilizada às vezes em física, né? Principalmente quando a gente relaciona Celsius, Kelvin, Fahrenheit, né? Mas vamos lá. Na escala Celsius, as temperaturas de fusão e de ebulição da água são 0 graus e 100 graus, respectivamente. O gráfico que expressa a relação entre essas duas escalas é uma reta. A figura apresenta a representação
dos 5 gráficos 1, 2, 3, 4 e 5 num sistema de coordenadas cartesianas? Qual gráfico representa a relação entre as temperaturas nas escalas Celsius e X? Tá? A gente vai fazer de um jeito, tá, que eu vou ser bem sincero. Pode parecer um pouco difícil, mas até vai. Só para a gente montar a lei de formação de relação entre essas duas escalas. Tá? Só para a gente relembrar isso daí. Mas só analisando o gráfico a gente mata a questão, tá? Só analisando o gráfico a gente consegue terminar numa boa. Punch, por que a gente consegue terminar numa boa? Simples. Ele te falou que o ponto de ebulição é 100 graus. Te falou que na nova escala é 140. Olha bem, graus Celsius. Vem comigo, ó. 100. Já pensou em ser proprietário de uma floresta de mogno africano com potencial de retorno milionário? Com um aporte inicial acessível e a gestão completa por nossa equipe, você pode transformar sua renda em um patrimônio sólido e duradouro. Clique agora e baixe nosso infográfico para conhecer as estimativas financeiras. E não perca essa oportunidade única. Dou vários boa noite pra galera aí. Então, ó, ponto de ebulição em uma, 140. Ponto de ebulição da outra, 100. Ponto de fusão em uma, menos 10. Ponto de fusão na outra, 0. Vamos, ó, pegar um valor qualquer. C na escala Celsius. X na escala X. Beleza? E assim a gente vai conseguir estabelecer uma relação. Vamos lá, ó. A gente vai pegar primeiro pedacinho de cada uma. Como é que a gente calcula esse pedacinho? Quanto variou? De 0 até C, como é que a gente faz? Final menos inicial. C menos 0, C. Agora, na escala X. X menos menos 10. Olha o nosso rascunho, ó. X menos o menos 10. Menos na frente. Você vai trocar o sinal. Vai ficar X mais 10. X mais 10. Beleza? Então você tem isso aí. Agora, a gente vai ver tudão pelo tudão. Tudão da nossa primeira escala, ó. De menos 10 até 140. Então vamos lá. 140 menos menos 10. Mesmo esquema de antes, ó. 140 menos menos 10. Ó, o menos troca o sinal aqui na frente. 140 mais 10, que é 150. Coisa linda. Agora, na escala Celsius, de 0 até 100, tranquilo. 100 menos 0. 100. Tá bom?
Então a gente conseguiu estabelecer os processos, ó. De uma temperatura qualquer até o ponto de fusão, do ponto de ebulição até o ponto de fusão. De uma temperatura qualquer ao ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de fusão. Então bora lá. A razão entre os pequenos, x mais 10 para C, tem que ser igual à razão entre os grandes, 150 e 100. Tá bom? Preste atenção que ele te deu Celsius como x. Então você quer a temperatura x em função da escala Celsius. Então vai ficar x igual a alguma coisa C mais alguma coisa. Tá? Então bora lá. Coisas que a gente pode fazer que facilitam nossa vida. 150. Vou fazer assim, tá? Para que você consiga enxergar qual número tinha antes. Você pode simplificar 150 por 100. Quanto você pode simplificar? Por 50. 150 dividido por 50 são 3. 100 dividido por 50 são 2. Coisa linda, que agora, ó, você só multiplica cruzado. Olha que maravilha. Tá? Então vamos fazer isso daí. A multiplicação cruzada, vou aproveitar para ver se o Renan não briga comigo. Deu usar o verde, deu até para enxergar. Então, ó. 2 vezes x mais 10, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 10, 20. Igual a c vezes 3, 3c. Tá? Passa esse 20 para lá. Ele está subtraindo, vai para lá somando. O verde está forte hoje. Você tem que me defender. 2x é igual a 3c menos 20. Se a gente pegar e dividir tudo por 2, tá? A gente chega que a nossa lei de formação da função é x igual a 3 dividido por 2, 1,5. 20 divididos por 2, 10. Então essa é a nossa lei de formação da função. Tá? E com isso, coisas que a gente consegue saber. Primeiro, repara que quem está acompanhando a incógnita é positivo. É uma função crescente. Segunda coisa que a gente consegue ver. Menos 10. Menos 10 é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Bota lá no gráfico para mim, por gentileza, Racine. Repara, ó, no menos 10, só um que corta, que é o 2 que a gente falou antes. Repara, ó, a gente só tem 3 retas crescentes, tá? E só uma parte do menos 10, beleza? Mas lembra, a gente podia simplesmente fazer 100 graus equivale a 140 e você acabava a questão do mesmo jeito. Ou ainda, 0 graus ia equivaler a menos 0 graus Celsius ia equivaler a menos 10 graus X. Você também acabava. Só observando o gráfico a gente conseguia fazer questão, sem precisar passar por todo esse processo. Tá bom? Vamos só, né, colocar aqui que a nossa resposta é a letra B. Beleza? Beleza. Bem de beleza. B de Bruno Henrique. Bem de Bruno Henrique. Confesso que eu adoro o Bruno Henrique, mas rola uma saudade do Pedro. Queixada era brava. E esse foi flamenguista, porque ele esperou para ser titular. Esperou. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada ali no chat, que agora tá tudo bem. Tá muito barulho de chuva ainda, Racine? Ou deu uma diminuída? Deixa eu ver. Galera, pede pro Renan mostrar o professor de ferrugem. Obrigado, Osmar. Você é um anjo, tá?
B de bolacha. Não, aqui é biscoito, Marcelo. Só pra... Boa noite, Júlia. Boa noite, Júlia. Biscoito com X. Júlia, boa noite. Júnior, boa noite. Guilherme, boa noite. Tá? Aí, por enquanto, explica de novo. Claro, ó, vamos lá. Ele falou que o ponto de fusão era menos 10, tá? Na nova escala. Onde na escala Celsius é 0. Então, ó, na escala Celsius, 0. Na escala X, ó, aqui é a escala X. X é o vertical. Menos 10. Quem tá aqui? É esse gráfico. 2. Letra B. Tá bom? Rio tá chovendo muito? Não. Não. Imagina. Tô até pensando em pedir um Uber Bot, um Uber Jet Ski, sei lá. É. Uber navio. E voltou. Voltou. 2. Essa chuva assusta a gente, mas vai dar tudo certo. Oh, meu Deus. Número 2. Questãozinha da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Observe o plano cartesiano no qual estão representadas as funções f e g. O ponto de interseção entre os gráficos dessas funções possui abscissa w. Qual é o valor de w? Os gráficos se cruzam num único ponto. Significa que esse ponto está tanto no gráfico g, que é o rosinha, tanto no gráfico f, que é o azul, tá? Então vamos prestar atenção que a gente tem, tá? 2 pontinhos do gráfico f. Primeiro, quando x é igual a 5, ó, lembra que x é o horizontal. Ordem alfabética, x vem antes de y. Abscissa vem antes de ordenada. Horizontal vem antes de vertical. Então, horizontal 5, vertical. Nem para cima, nem para baixo, tá no 0. Então, a gente tem um ponto 5, 0. Tá? Segundo ponto, x nem para a direita, nem para a esquerda. Então, x é 0. Com altura 15, então 0, 15. A gente tem 2 pontos, 5, 0, 0, 15. Coisa importante, 15 bate no eixo vertical. Tá? Vamos lá. A gente lembra, né, que uma função, né, pode ser escrito como y, f de x, né, igual a a vezes x mais b. Lembra disso? Lembra disso? A gente falou ainda o quê? B. Já falei que é B? Corta o eixo vertical ou eixo Y. Tá bom? A é a nossa taxa de variação, tá? Falamos que ele também se chama coeficiente angular, mas eu comentei com vocês o que na aula passada? Que vale mais a pena a gente chamar de taxa de variação, tá? Taxa de variação, taxa do VAR. Gosta do VAR, Racine? Às vezes sim, às vezes não. A taxa de variação, ela é calculada como variação de y. E aí, Arthur já falou várias vezes com vocês, ó. Variação é delta, tanto que velocidade é o quê? Delta S sobre delta T. Variação de espaço pelo tempo. Então, variação de y pela variação de x. Tá? Então, o gráfico F, vamos lá. Gráfico F. A gente marcou 2 pontos, né? O 5 e 0. Ó, lembra que eu falei com vocês, ó. Em vez de escrever os pontos um do lado do outro, escreve um embaixo do outro. 5 e 0. E 0, 15. É isso que eu tava vendo naquela hora. Não, tinha sido a TV mesmo. Tá? Subtraindo os dois, ó. Você vai subtrair x com x e y com y, tá? 5 menos 0, 5. Quem é esse 5?
é o ΔX. 0 menos 15. 0 menos 15, menos 15. Então, ó, para a gente descobrir o valor de A, variação de Y menos 15 sobre variação de X, que é 5. Então, a gente tem que o A vale menos 3. Guarda isso no seu coração. Lembra que o gráfico corta o eixo vertical no 15, tá? Até aqui, ó. Quando x igual a 0, ou seja, nem para a direita nem para a esquerda, tá? Ele tá lá no 15, lá em cima. Então, nosso B vale 15. Com isso, a gente já tem a nossa função f. F de x, tá? É igual a menos 3 vezes x mais 15. Resolvemos a nossa primeira lei de formação. Tá? Coisa linda, tá? Isso aqui, ó, coisa linda. É a nata. É a nata. Isso, Casé. Pior que eu nem fiz na intenção, cara. Esquece. Só faltou tu falar uma coisa. Depois do esquece. Ai! Agora vamos pro gráfico G. Opa, peraí. Quase caiu. Quer dizer, a câmera do lado. Quê? Fica aí no corpo. Tá ao vivo. Tranquilo. Vamos lá, vamos falar do gráfico G. Gráfico G é esse cara daqui, ó. Tá bom? Você tem dois pontos onde bate, ó. No menos 1 e no mais 1. Beleza? Preste atenção que aqui, quem é esse menos 1? Menos 1, ele está no x. Ou seja, quando o x andou para a esquerda, quando o x foi menos 1, ele não estava nem para cima nem para baixo. Então, nosso primeiro ponto é menos 1 e 0. Tá? Agora, segundo ponto aqui, o 1. Tá? Segundo ponto aqui, o 1, ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, x é igual a 0. Só que ele está a 1 de altura. Isso significa o quê? Que esse ponto tem coordenadas 0 e 1. 0 e 1, menos 1 e 0. Tá? 0 e 1, menos 1 e 0. Vamos lá. 0 e 1, menos 1 e 0. Subtraindo, tá? Para ver como a gente fez antes. 0 menos menos 1. A gente viu, né? Menos 1 dá mais 1. 0 mais 1, 1. Nosso ΔX. 1 menos 0 dá 1. Então, o valor de A da nossa função G vai ser 1 sobre 1, que dá 1. Tá bom? Quem vai ser o nosso B? E aqui tá no chat. Quem? Conhece não a lenda? Ah! Fala, Tiaguinho! Um beijo. Como é que tá aí? Tá chovendo muito, Tiaguinho? Fala pra gente. Pô, até parei. Tiaguinho, pô. B é onde o gráfico corta o eixo vertical. E ele foi exatamente no 1. Punch, os dois podem ter o mesmo valor? Pode. E aí a nossa função, tá? G de x vai ser igual a, que é 1, vezes x. 1 vezes x dá x. Mais B, que é 1. Pronto. Você já fez a lei de formação das duas funções. Beleza? Antes da gente continuar, o que eu gostaria que você fizesse? A gente vai voltar ali para tirar o print, tá? Mas preste atenção.
A gente verificar os pontos onde o gráfico corta o eixo vertical ajuda muito a gente para que a gente consiga já achar de cara quem é o B. O coeficiente A, ele verifica se a reta é crescente quando ele é positivo e decrescente quando ele é negativo. Lembra que tinha uma lousa mágica para criança? Sim, é, tu puxava um bagulhinho, né? É. Pô, podia ser assim, espada, né? Pô, não, porque para colar aquilo depois certinho era uma porcaria. Eu fico tranquilo passando o meu pano aqui, ó. Mas o que apagava era o descolar. Tá? Aí ele te fala o seguinte, os gráficos têm um ponto em comum. Tá? Quando x é igual a w. Então vamos pensar o seguinte. Quem seria o f de w? Antes aqui dentro era x. Agora é w. O que ele está te dizendo com isso? Ora, onde tem x, você agora escreve w, meu caro e querido Padawan. Então, menos 3w mais 15. Tá? Na segunda função, que é a g, repara que o ponto é a abscissa w. E aí, no lugar de x, você coloca w, fica w mais 1. Tá? Se o ponto tem a mesma abscissa nos dois, o ponto tem a mesma ordenada dos dois. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar, tá? Essas duas funções. Ponte, como é que a gente iguala as duas funções? Simples. Uma, a gente vai botar ali w mais 1, é igual a outra. Menos 3w mais 15. Antes coloquei ao contrário. Botei menos 3w mais 15 igual a w mais 1. Vai dar no mesmo, tá? Fica tranquilo. Quem tem w para um lado, quem não tem para o outro. Tá bom? Então, ó, lembra o que a gente comentou lá na nossa aula de equações. É sempre operação inversa. O 3w está subtraindo, vai para lá somando. Então, w mais 3w é igual a 15. Ó, o 1 está somando, vai subtraindo. Tá? Então, 4w é igual a 14. Com isso, w é igual a 14 quartos. Vamos já botar aqui como resposta. W é igual a 14 quartos. Que simplificando por 2 são 7 meios. E se por um acaso ele fez a graça de escrever em decimal, 3,5. Então repara, a gente pegou aqui, né? E viu as possibilidades. Vamos ver a resposta, raça? 7 meios, letra C. Tá bom? Tira um print, que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Tirou, né? Tirou teu print aí, Racine? Tirou. Tirou? Entendi, minha irmã mandou... Tá, não sei. Vê aí. Tá vendo? Aí... Gostei da ideia do Vitor do letra B de Bob Esponja, mas... Mengão, né? Boa noite. Eu posso encontrar o coeficiente angular fazendo a tangente da reta? Vicente, pode, tá? O coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal. A gente só não fala muito sobre isso agora, porque quando a gente entrar lá no final, tá? Na verdade, vai vir em Matemática 2 lá com o Vitor, quando a gente falar de equação da reta, que nada mais é, né, do que função do primeiro grau, vista pela ótica da geometria analítica, né? A geometria que usa o plano cartesiano como referência. Aí a gente trabalha essa parte de coeficiente angular sendo a tangente. Mas sim, tá? Que é exatamente o ângulo de inclinação da reta a gente usa como tangente. Beleza, Vicente? Mas a gente não fala isso tanto agora, mas se você fechar, tá? Só de curiosidade, se você chegar aqui, tá? E fechar isso como um triângulo,
tá? Marcar esse ângulozinho aqui de inclinação, repara que você faz a variação de y pela variação de x. Como isso é um triângulo retângulo, só de curiosidade, tá, gente? Esse cara daqui é o cateto oposto. Esse cara daqui é o cateto adjacente. Cateto oposto por cateto adjacente, tangente. Beleza? Quero falar um negócio com vocês que é bem interessante. E aí, o que eu vou falar com vocês vai ser um segredo nosso. Vocês vão encontrar isso em poucos lugares. Em poucos eu digo assim, quando eu era do colégio não vi isso. Eu fiz um curso e ninguém falou isso. Tem duas diferenças, Racine, do porquê que não viram. A primeira é que não era aluno do ProEnem antes, agora é. Segundo, que não era meu aluno, agora é. Tá? Toda função do primeiro grau, tá? Se você tiver os pontos, vou botar aqui um gráfico decrescente, mas pode ser qualquer gráfico, tá? Imagina que você tem lá a sua função, o seu gráfico da função do primeiro grau, tá bom? Só para ilustrar. Tá aqui. Repara que a gente tem esses dois pontos que a gente falou que eram importantes. Se você tiver esses dois pontos, a questão acaba. Tá? Vamos chamar aqui, tá? Quer uma letra em especial, Racine? J. J. Então aqui eu vou botar P, que aí ficou Pântio Júnior. Tá? Ponto onde o gráfico corta o eixo horizontal, eixo X, vamos chamar de P. Ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, vamos chamar de J. Você pode fazer a lei de formação dessa função de uma vez só, sem precisar calcular o A, sem precisar verificar o B, nem nada. Sempre, tá? Duas frações somadas, que o resultado dá 1. Numeradores, x e y. Agora vem a parte fácil. Embaixo do x, onde corta o x. Embaixo de y, onde corta o y. Acabou. Dessa forma aqui, você já chega direto na lei de formação da função. Mentira, Pante. Verdade, pô. Mas lembra que isso é um segredo nosso. Tá? Segredinho? Pode ser contigo também, Renan. Alguém tá aqui no chat. Ele não viu ainda. J de Juninho, ali. O J de Juninho. O que a gente vai fazer? Ó? Só para mostrar. Volta lá no gráfico para mim, por favor. Não. Não. Tá. Aqui. Cortou no 5, cortou no 15. Pode voltar. Valeu! X, o eixo X cortou no 5. O eixo Y cortou no 15. Isso é igual a 1. Acabou. Você não precisa fazer mais. Agora é só ajeitar mesmo. Tá? Mas você já achou a lei de formação da função. Tá? Só não está daquele jeito que a gente está acostumado. Como é que a gente faz para assumir com esse denominador? A gente faz aqui o MMC, né? Coloca um aqui embaixo e pensa, quem é o MMC entre 5, 15 e 1? Vai dar 15. Né? Quase, hein? Quase. Mas ainda lá. Para cá. 5 para chegar a 15, multiplica por 3. Fez isso embaixo, faz em cima, 3x. 5 para chegar a 15, multiplica por 1. Multiplicou embaixo, multiplica em cima, 1 vezes y, y. 1 para chegar a 15, multiplica por 15. Se multiplicou embaixo, multiplica em cima, 15 vezes 1, 15. Agora, ó. Aí, Renan, o verde como tá mais forte hoje, ó, para tu não brigar mais comigo. Não tá bem mais forte? Olha aqui, desse lado também. Claro que eu não vou escrever de verde. Então, y. Tá.
3x está somando, subtraindo, menos 3x mais 15. Nossa lei de formação aqui. Olha ela aqui. Olha ela aqui. É a mesma coisa, tá? Isso daqui tem um nome. Se você quiser procurar, pode procurar pelo nome, aí sim você vai encontrar com mais facilidade. Equação segmentária da reta, tá? Mas isso daí é uma forma que você pode ter para usar. Punch, quando é que serve? Só se você tiver os dois pontos que cortam. Punch, não gostei dela, posso fazer pelos outros métodos? Não só pode, como resolvemos por outro método. Beleza? Deu green. O Osmar fez um pedido para você, Renan, mas eu não vou te contar qual é para você não fazer, tá? Se ele quiser, ele que peça. Porque confesso que eu só tô te contando porque eu rio muito quando isso acontece. Sexta-feira não vou fazer mais nada pra ninguém. Cara, mas é um mal criado, né, cara? A galera não viu como é que ele tava hoje de manhã. Pô, hoje tava sinistro. Hoje de manhã. Hoje o Renan, na boa. Meu Deus, parecia o Mutley, cara, só resmungando. A gente fala isso porque te ama, tá, Renan? Ó, ele só quer a lei de formação da função. Tá? Ele só quer a lei de formação da função. Beleza? Deixa pra tirar o print, eu apago tudo de uma vez, né? Vamos lá? Olha lá, printou. Printou, voltou, acabou. Acabou. A função f de r em r. Punch, eu não entendo quando isso acontece. Isso daqui são os valores de x, ou seja, pode ser qualquer número real. Esse aqui são os possíveis valores para y. Tá? Mas dá pra gente resolver numa boa. É uma função polinomial do primeiro grau tal que f de 2 é igual a zero. O que que significa? Quando x é 2, o y é zero. Tá aqui no gráfico, tá? Ele não só escreveu, como te deu graficamente. Então, quando x é 2, o y é zero. Quando x é menos 3, o resultado é 2. Ó. X menos 3, resultado 2. Ele quer a lei de formação. Não vale a pena a gente usar o que a gente falou agora, porque a gente tem o de corta o eixo, tá? Horizontal, mas não tem o de corta o eixo vertical. O que a gente sabe é que é menor do que 1. Então, só de curiosidade, tá entre 0 e 1, tá? Mas é menor do que 1. O que que a gente sabe? Se onde o gráfico corta o eixo vertical é o valor do B, né? É o valor do B, não pode ser 2. É menos do que 1, tá fora. Não é menos 2, não tá na parte de baixo, tá fora. Não é 2, fora. É bem provável que seja o quê? A letra A, porque 4/5 é 0,8. 2/5 é 0,4. Então, se a gente fosse de olhômetro, né, a gente marcaria a letra A. Tá? Só que, e se o gráfico estiver fora da escala? Dá uma ferradinha na gente. Mas, ó, é a letra A sim. Mas só de olhômetro a gente consegue ver. Tá? Só de olhômetro a gente consegue ter uma ideia de quem vai ser. Mais 2 não pode, porque teria que estar aqui em cima. Menos 2 não pode, que teria que estar aqui embaixo. Menos 2 nem está no gráfico. 2 é o que falamos. Então sobraria esses dois caras. 4/5 está mais perto de 1 do que 2/5. E aí você marca sem conta. Agora fazendo conta, é 2, 0, menos 3 e 2. Vamos lá. Então, questão número 3. A gente tem 2 pontos. 2, 0. E menos 3. Vou botar mais afastado aqui. 0. Menos 3. E 2. O que eu falei com vocês? Subtração. La subtração. 2 menos 3. Fica, ó. 2 menos 3. Vai ser 2 mais 3, que dá 5. Show. 0 menos 2, menos 2. Quem é o A? Lembra? A
é variação de y, que a gente achou menos 2, sobre variação de x, que é 5. E aí você não precisa botar o menos aqui em cima do 2, não, tá? Porque a gente sabe que numa divisão de frações, tá? Menos com mais dá menos. Você pode trazer o menos logo aqui para baixo, tá? Para pertencer à fração toda. Então, menos 2/5. Nossa lei de formação já mudou. Já está como f de x igual a menos 2/5 de x, ou menos 2x sobre 5, mais b. De curiosidade, Racine, põe lá, por favor. Menos 2/5, menos 3, menos 3, menos 3/5, menos 3/5. Só achando A você já matava a questão. Mas vamos lá, a gente vai achar tudo que a gente é teimoso. Tá? Você tendo essa lei de formação, substitui o ponto que você quiser. Tá? Substitui o primeiro aqui, vai sobrar só B, você termina. Ou substitui o segundo, não importa. É questão de gosto, questão de escolha. Tá? Vamos imaginar que a gente vai substituir o ponto 2, 0. O que significa? Que aonde a gente tem x, vai entrar o 2. Aonde tem y, lembra que f de x é y, vai entrar o 0. Então, ficou 0 é igual a menos 2 sobre 5 vezes 2 mais b. Multiplicação de frações. Ah, eu sei, Punch. O 2 multiplica o menos 2 e o 5. Vai ficar menos 4 décimos. Não. Multiplicação de frações é numerador com numerador, denominador com denominador. Mas aqui tem um denominador escondido, que é 1. Então, em cima com quem está em cima, embaixo com quem está embaixo. Então, 0 é igual a menos 4/5 mais b. E aí esse 4/5 vem para cá. Com isso, chegamos que 4/5, tá? É igual a b. Sabendo disso, é só você pegar esse valor de b, ó. Vou até fazer inclinado, ó. Traz para cá. Acabou. Com isso, calma, Mutley. Então, f de x vai ser igual a menos 2/5 de x mais b, que são 4/5. Tá? Como a gente falou. Letra A, de Arrascaeta, o homem que deu a caneta no Carlos Alberto. E nunca mais ele foi o mesmo. Carlos Alberto, um beijo, tá? Grande amigo meu? Não. Mas tira o print aí, tá? Acho que já deu, né? Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, tá? Quem for aqui do Rio de Janeiro e estiver em casa, por favor, mantenha-se em casa. Hoje a chuva foi... Ou está sendo, né? Porque aqui dentro, às vezes, não dá pra saber. Tá? Toma só um pouquinho de cuidado, beleza? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.